Hoje eu lembrei daquela música. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Lembra? Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Zaqueu teve essa bênção. Jesus entrou na casa dele e salvou ele e toda a sua família. Que honra! Já pensou Jesus dentro da sua casa? Diz na palavra que Zaqueu era bem baixinho. Ele era chefe dos cobradores de impostos, rico, mas desprezado por todos. Aos olhos da sociedade, não passava de um homem do mal. Mas estava curioso para chegar perto de Jesus. Se enfiou no meio da multidão e subiu na árvore para conseguir enxergar alguma coisa. Ele viu Jesus, mas o mais importante é que Jesus viu ele. Se dirigiu a ele e se convidou para ir até sua casa. Meu Deus, quero Jesus na minha casa todos os dias. E você? Aqui é o canal Ecos do Amor. Eu sou a Adriana e estou aqui todos os dias às 7 da manhã rezando por nós. Se o meu conteúdo te acrescenta algum valor, por favor deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Vamos meditar na palavra agora e no final nossa oração vai ser bem edificante para levantar nossa fé bem acima das árvores. Espírito Santo, fala conosco neste devocional, transforma corações e traz vida nova. Zaqueu era um homem conhecido em Jericó. Seu nome significava puro ou justo, mas sua vida não refletia esse significado. Como chefe dos cobradores de impostos, ele se tornara rico explorando os outros. Aos olhos do povo, era um traidor, alguém que lucrava com o sofrimento alheio, um símbolo de injustiça. Por isso, era rejeitado, desprezado e odiado por muitos. A riqueza que acumulava não lhe dava paz, porque o vazio no coração continuava ali, gritando em silêncio. Quantas vezes nós também buscamos preencher a alma com conquistas, dinheiro, status ou reconhecimento e ainda assim sentimos um buraco interior? Zaqueu é o retrato vivo de que a prosperidade exterior não garante felicidade. Ele tinha muito, mas ainda faltava o essencial, o olhar de Deus sobre sua vida. E foi nesse contexto que Jesus entrou em Jericó. A cidade se agitava, a multidão se espremia para ver o mestre, e Zaqueu, mesmo sendo rico, não tinha um lugar de honra. Sua baixa estatura o impedia de enxergar Jesus, e ninguém abriria espaço para ele. É como se o próprio cenário dissesse: você não pertence aqui. Mas dentro de Zaqueu havia um desejo maior que qualquer obstáculo. Ele queria ver Jesus, custasse o que custasse. Por mais que o mundo nos rejeite, por mais que as circunstâncias tentem nos impedir, quando existe uma verdadeira sede de Deus, nada consegue apagar. O primeiro passo da transformação é reconhecer essa necessidade profunda e não desistir diante das barreiras. Zaqueu não permitiu que sua baixa estatura, nem a rejeição do povo, o impedissem de ver Jesus. Quando percebeu que não conseguiria enxergar o mestre no meio da multidão, tomou uma decisão inesperada. Correu adiante e subiu em uma figueira brava. Para um homem rico, chefe dos publicanos, esse gesto era quase vergonhoso. Ninguém esperava ver um homem da sua posição correndo como uma criança, ainda menos escalando uma árvore. Mas Zaqueu não se importou. Ele compreendia que aquele era um momento único e não podia desperdiçá-lo. Essa atitude nos ensina que, quando há sede de Deus, precisamos romper com as aparências e com o orgulho. Muitas vezes, deixamos de buscar a presença do Senhor porque temos medo do que os outros vão pensar.
preferimos manter uma fachada de controle, de dignidade, de religiosidade, quando na verdade estamos desesperados por um encontro verdadeiro. Zaqueu nos mostra que a fé exige coragem para quebrar protocolos e sair do comum. Naquele instante, sua prioridade não era o status nem a reputação, mas ver Jesus. Ele entendeu que nenhuma riqueza, nenhum título, nenhuma influência poderiam preencher o vazio que carregava. A única resposta estava naquele homem que passava pela cidade. Por isso ele se expôs, se humilhou e fez o que fosse preciso. E é assim também conosco. Existem momentos em que precisamos correr adiante, abrir mão das nossas desculpas e até subir em árvores espirituais para enxergar Jesus acima da multidão. O orgulho pode tentar nos prender, mas quem deseja transformação precisa estar disposto a se render. Zaqueu subiu naquela árvore apenas com a intenção de ver Jesus passar. Ele queria observar a distância, talvez saciar sua curiosidade, mas não imaginava que o mestre pararia justamente debaixo da figueira onde estava. A multidão cercava Jesus. Todos esperavam uma palavra, um milagre, mas naquele momento o olhar do Salvador se ergueu e encontrou o de Zaqueu. E então, diante de todos, Jesus o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje quero ficar na sua casa. Esse detalhe é poderoso. Jesus não disse homem ou publicano, mas usou o nome dele, mostrando que o conhecia profundamente. Mesmo sem nunca terem se encontrado antes, o mestre revelou: eu sei quem você é, sei onde você está, sei da sua história. O coração de Zaqueu, antes ansioso e vazio, foi invadido por um amor que nunca havia experimentado. Aquele olhar não era de condenação, mas de graça. Não era de reprovação, mas de aceitação. Da mesma forma, Jesus também nos chama pelo nome. Ele sabe onde estamos, sabe das culpas que carregamos, sabe das tentativas frustradas de preencher o coração, e ainda assim, Ele nos chama, não para nos envergonhar, mas para nos restaurar. O chamado de Cristo é pessoal, íntimo e transformador. Naquele instante, a vida de Zaqueu começou a mudar. Ele, que antes buscava apenas ver Jesus de longe, foi surpreendido pelo convite de proximidade. Jesus não queria espectadores, mas relacionamentos. E é isso que Ele deseja de nós. Não apenas curiosidade ou distância, mas entrega e intimidade. Quando Jesus declarou que entraria na casa de Zaqueu, a multidão se escandalizou. Todos murmuravam: ele se hospedará na casa de um pecador. Aos olhos deles, Zaqueu não merecia atenção, muito menos a honra de receber o mestre. A sociedade já havia colocado um rótulo em sua vida: corrupto, explorador, indigno. E naquele momento, muitos não conseguiam compreender como alguém tão santo como Jesus poderia se aproximar de alguém tão marcado pelo pecado. Mas é justamente nesse ponto que a graça de Deus se revela. Jesus não olha como os homens olham. Enquanto a multidão via apenas o passado de Zaqueu, Jesus enxergava o futuro que ele poderia escrever na vida daquele homem. O mundo queria condenação, mas Cristo ofereceu restauração. O povo murmurava, mas o céu celebrava, porque mais uma vida estava prestes a ser transformada. E a resposta de Zaqueu mostrou o impacto desse encontro. Em pé, diante de todos, ele declarou: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Não foi um discurso forçado, nem uma tentativa de agradar a multidão. Foi a expressão genuína de um coração tocado pela presença de Jesus.
Zaqueu entendeu que seguir o Mestre exigia mudança de atitude, restituição e amor ao próximo. Essa cena nos ensina que a verdadeira fé não é apenas sentimento, mas transformação prática. Quem encontra Jesus de verdade não consegue permanecer o mesmo. Quando o amor do Senhor invade nosso coração, os velhos hábitos perdem força e surge o desejo sincero de viver de forma diferente, de reparar erros e de ser canal de bênção. Após a confissão sincera de Zaqueu, Jesus declarou diante de todos: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essas palavras foram a consumação do encontro. Não se tratava apenas de uma visita ilustre, mas de uma transformação eterna. Aquele que era rejeitado passou a ser reconhecido como filho. O pecador desprezado foi acolhido como herdeiro da promessa. A salvação não veio porque Zaqueu prometeu devolver bens ou ajudar os pobres, mas porque abriu seu coração para Jesus. As atitudes foram apenas frutos visíveis de uma mudança interior. Quando o Mestre entrou em sua casa, trouxe consigo perdão, dignidade e nova identidade. O vazio que o dinheiro não preenchia agora estava repleto da presença de Deus. Essa cena nos lembra que não existe pecado grande demais para o amor de Cristo. Não importa o quanto alguém esteja perdido, Jesus continua vindo para buscar e salvar. Ele entra nas casas que ninguém quer entrar, chama pelo nome aqueles que todos rejeitam e declara a salvação onde só havia vergonha. Hoje, o mesmo Jesus deseja entrar em nossa vida. Talvez você se sinta como Zaqueu, pequeno, excluído ou marcado pelos erros do passado. Mas o convite continua ecoando: hoje quero ficar na sua casa. E quando deixamos o Salvador entrar, não apenas nós somos transformados, mas toda a nossa família, todo o nosso lar é alcançado pela graça. Que possamos abrir a porta do coração, deixar Cristo reinar e experimentar a alegria da salvação que muda destinos e restaura histórias. Senhor Jesus, eu te agradeço porque assim como olhaste para Zaqueu, também olhas para mim com graça e amor. Eu reconheço que tantas vezes tentei preencher o coração com coisas passageiras, mas hoje eu te convido. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Que a tua presença seja meu maior tesouro e que a salvação seja o alicerce da minha caminhada. Pai, eu oro também por cada pessoa que acompanha esta mensagem. Que elas sintam o teu olhar de amor, que entendam que não estão esquecidas, mas chamadas pelo nome. Sabemos que o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido, e nós somos esses, que vivemos sem te buscar, mas que quando o Senhor passa, nós queremos te seguir. Que toda acusação caia por terra e que o peso do passado seja substituído pela leveza do perdão e da sua salvação. Senhor, visita cada lar, restaura famílias, traz reconciliação e esperança. Assim como declaraste salvação sobre a casa de Zaqueu, declara também sobre cada vida que ora comigo agora. Que todos experimentem a alegria de serem chamados filhos de Deus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós.
Que ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.